Tecnologia e prática na mesma solução. Dados e inovação com responsabilidade. Solo, água e clima, agro de verdade. No caso, mas eu acho que tá atrasado, né? Ainda bem que tá com crédito. Tudo bem, tá com crédito. De boas. Tá com crédito também. No Banrisul, a sua empresa tá com crédito. Quer investir no negócio? Precisa de capital de giro? Quer quitar uma dívida? Tá com crédito. Banrisul, sujeito à análise de crédito. Falamos sobre espécie, falamos sobre cepas, mas o mais importante é nós começarmos a fazer umas diferenciações, falar um pouquinho sobre concentração também, que é a parte mais importante que vocês vão encontrar nos produtos do mercado hoje. Muito tem que ser falado não só sobre o micro-organismo, sobre a importância da cepa que você está adquirindo, que você está multiplicando, mas o importante também é você entender o que é uma gram-negativa, uma gram-positiva, o que é um esporo, o que é um endosporo, o que você tem o FC por ml, o FC por grama. Então é muito importante você entender também todas essas características que o produto vai ter depois na apresentação dele quando chegar ao mercado. Nós vamos falar também vamos apresentar um pouquinho sobre o processo produtivo, todas as etapas que envolvem um processo produtivo industrial. Vamos abordar brevemente, só um pouquinho, um comparativo com o on-farm, mas isso só uma pincelada. Mas é importante que vocês entendam para você poder fazer uma diferenciação entre as gram-positivas, gram-negativas dentro da agricultura. Essa lâmina que vocês estão vendo agora aqui, vocês têm as gram-negativas de um lado e as gram-positivas do outro lado. Você tem um bacilo, você tem a membrana que envolve elas, então você pode observar que elas têm umas características diferenciadas. Por exemplo, as grãs positivas, como elas vão formar um esporo bacteriano, elas têm algumas resistências ambientais. Então ela tem uma parede celular mais espessa, ela é rica em peptidoglicano, então que ela vai ter uma resistência maior e durar mais tempo depois de esporulada, é esse o termo. Então ela só vai ser ativada novamente depois de esporulada quando ela entrar em contato com a água ou entrar em contato com o solo lá, que ela vai novamente ativar e vai se multiplicar. Então ela tem uma facilidade de reter um corante cristal violeta, uma coloração roxa, então que dá essa característica dela ser uma gram-positiva. Comparada com a gram-negativa, ela tem uma membrana uma membrana citoplasmática, ela tem uma parede celular mais fina, de peptidoglicano. Ela é recoberta por uma membrana extra, por uma membrana chamada lipopolissacarídeos, e ela não retém essa coloração cristal violeta, ela retém um rosado mais avermelhado. Então, a diferença entre as grãs positivas e as grãs negativas é que a grã positiva ela vai esporular e ela geralmente tem mais resistência às condições ambientais. As grãs negativas elas não têm tanta resistência às condições ambientais, mas elas têm uma grande diversidade metabólica, Então, você vai ter as grãs negativas, elas vão sair numa condição de micro-organismos vivos, por isso que elas podem ter um shelf life ou um tempo de prateleira que pode variar de 6 meses, dependendo do protetor que ela tiver. E aí dentro das grãs negativas nós temos o bradyrhizóbio, nós temos os azospirilos, elas podem aguentar de 6 a 18 meses. E nós temos as grãs positivas, que elas podem ter uma durabilidade de prateleira de 6 a 24 meses. Nós tivemos experiência e nós possuímos micro-organismos dentro do nosso estoque de análise aqui para controle da qualidade. Todos os lotes que saem de produto a gente
guarda uma amostra. Nós temos gram-positivas que foram para tratamento de efluentes, que elas estão aqui conosco aí há 6 anos. E elas perderam meio ponto de concentração, uma outra perdeu um pouquinho mais, 1 ponto de concentração. Então, desde que bem armazenadas, elas conseguem durar por mais tempo. Claro que, por questões de regulamentação, a gente tem um período de 1 ano de validade de mercado. Tá? Então, a gente tem uma garantia mínima de concentração e nós temos um tempo de prateleira de garantia de mercado. Mas nós temos experiências de produtos bem armazenados, de contraprova, de amostras, que mantêm a concentração por um período mais longo, desde que, claro, bem armazenados. Isso não ocorre nas grãs negativas. Azospirilo, Bradyrhizobio, não ocorre isso. Então, eles têm um tempo de vida e eles vão, aos poucos, eles vão caindo essa concentração, vão acidificando o meio e, consequentemente, vão morrendo aos poucos. Um exemplo agrícola que nós temos aqui de grãs positivas, o Bacillus subtilis, né? Nós temos o Bacillus thuringiensis, que é um bioinseticida natural, e o subtilis, que é um promotor de crescimento, e a Streptomyces, que é um produtor de antibióticos naturais, que ajuda no controle de patógenos dos solos. Comparado com as grãs negativas, com o exemplo agrícola, nós temos os risóbios, para fixação de nitrogênio em leguminosas, temos o azospirilo, que promove crescimento de gramínea e fixação de nitrogênio também. A Agrobacterium tumefaciens, né, que é mais voltada para tubérculos, né? Então ele causa a galha, coroamento de diversas plantas. Temos a Pseudomonas florensis, que está sendo muito utilizada hoje junto com o próprio azospirilo para o plantio do milho. Então ela faz um bom biocontrole, produz antibiótico contra fungos do solo e auxilia como promotor de crescimento. Então, essa é a diferença entre grãs positivas e grãs negativas na agricultura. Falamos sobre os esporos. Então, as gram-positivas, elas formam esporos bacterianos. E o que são os esporos bacterianos, como eu falei anteriormente? Bom, o que é um esporo? Então, ele é uma estrutura, como vocês podem ver na primeira figura em cima aqui, produzida por algumas bactérias. Elas produzem como se fosse uma capa de proteção de sobrevivência, né? O que é a função dela? Então, garantir a sobrevivência daquela bactéria, daquele micro-organismo, a extremidades, seja calor, seja seca. Então, é um mecanismo de encapsulamento de sobrevivência e resistência da bactéria. Ela tem algumas características que ela pode resistir por algum período. Aqui mostra a figurinha dela em hibernação, ela com um reloginho contando aí que ela pode durar algum tempo, como a gente falou aí de alguns exemplos que nós temos aqui de 6 anos de produtos armazenados em condições adequadas. E elas não são estruturas de reprodução, mas de dormência e resistência, e elas podem permanecer viáveis por décadas no solo, por exemplo, desde que ele entrar em inoculação no esporos lá. Mas nem todas têm essa característica, são micro-organismos muito específicos que vão ter essa viabilidade de permanecer no solo por um bom período. Relevância agrícola, então, o Bacillus thuringiensis, que é um bioinseticida, e o Bacillus subtilis como promotor de crescimento e controle biológico de doenças, né? Os fungos, então, como é feito o processo de produção dos fungos, né? E os fungos, diferente das bactérias, eles se formam conídeos fúngicos, né? Então, ele é um processo de esporos assexuais, é produzido por fungos, estruturas chamadas conídeos, né? Então, você tem o micélio, você tem os conidiforos, e a reprodução é rápida e de dispersão aérea. Então, muitas vezes eles são dispersados pelos ventos, quando você tem alguns fungos que o próprio vento dispersa ele, né, em todo o ambiente. O próprio aspergillus e o próprio penicillium, né, que podem causar degradação de grãos armazenados, como a gente tem aqui um exemplo embaixo ali, eles são propagados pelo vento. Eles podem se propagar dentro de uma instalação armazenadora, podem tomar conta de toda uma safra armazenada e degradar toda aqueles grãos, desde que tenha condições para que eles possam se multiplicar. Então, a característica dos conídeos então, é formado por mitoses, eles
eles são extremos, né, externos, né, eles ficam dentro dos esporágios, né, então ficam protegidos ali, e eles têm uma relevância agrícola, por exemplo, Coletrostium, né, um patógeno para culturas da soja, né, da antracnose, ele é propagado, é um fungo que é propagado pelo vento, e você tem o tricoderma, que ele é um fungo que ele é usado como um agente de biocontrole contra patógenos, né. Então você tem aqui um fungo que ele é um patógeno, e você tem um outro fungo que ele faz o efeito contrário, ele combate patógenos, né? Então, são duas características bem interessantes aí dos fungos. Na próxima lâmina, então, é um comparativo, então, como nós falamos, das grandes negativas dos rizóbios, né? Então, são bactérias simbióticas que vivem associadas com as leguminosas, elas vivem em associação. Elas fazem fixação de nitrogênio em nódulos, então elas promovem aquele desenvolvimento nodular e radicular das plantas, né, onde elas vão fazer essa simbiose para fixar o nitrogênio e promover o crescimento. Elas não produzem esporos como os bacilos, mas elas propagam-se como células vivas. Então, quando nós fizemos a multiplicação dos rizóbios, seja o bradyrhizóbio, azoosperilo ou o próprio rizóbio tropite, entre outros, tropice, eles são multiplicados e eles saem em células vivas, vegetativas vivas. Então, nós vemos uma imagem do rizóbio tropice, que é um inoculante para o feijão. Nós temos um rizóbio leguminosarum, que é um inoculante para ervilha e fava. Temos o bradyrhizóbio, que é um inoculante para soja. E o bradyrhizóbio nós temos o japônico, o diazofciense e o elcane. Cada um é por uma diferente característica de solo. Lembrando, é muito importante isso, conforme a característica da tua propriedade, conforme a característica do teu solo, vai ter um bradyrhizóbio que vai ter a capacidade de se adaptar e melhorar e inocular ou fazer a promoção do crescimento e a fixação de nitrogênio para aquela característica do solo para a sua leguminosa, né? Muito importante a gente falar também sobre a contagem, né, microbiana, né? Então aqui é só uma célula, uma imagem para mostrar para vocês resumidamente a questão e a importância da gente ter como é feito o cálculo de bactérias e o cálculo de fungos. Nós vamos abordar mais especificamente a contagem microbiana de bactérias e por que isso é importante, eu vou explicar para vocês, que é isso que vai definir efetivamente a qualidade e a efetividade do produto depois lá no campo, né? Porque você tem que ter uma viabilidade desse produto quando ele vai chegar para uso lá no campo. Por que a concentração é importante? Então, a qualidade do bioinsumo é que vai garantir que ele tenha uma concentração mínima de células viáveis quando ele chegar na aplicação lá do produto. Ele vai ter uma eficiência agronômica, ou seja, quanto mais micro-organismos ativos, maior vai ser a fixação de nitrogênio e a sublização de fósforo ou o controle biológico. Usei o exemplo da sublização de fósforo por causa dos promotores de crescimento focado nesse sentido de sublização de fósforo ou fixação de nitrogênio. Ou o próprio controle biológico, seja controle de pragas ou o próprio controle de doenças. Segurança fitossanitária, então evita que patógenos atingem níveis críticos capazes de causar doença. Então você vai ter uma segurança, quanto maior a concentração e desse produto, maior a viabilidade dele, você tem uma segurança fitossanitária. E uma coisa muito importante que a pesquisa, ela permite você comparar o desempenho de diferentes cepas e formulações. Porque é muito importante você ter uma formulação que seja eficaz, uma cepa que seja eficiente, para você ter um melhor resultado lá na sua propriedade. Então, o que nós vamos fazer na sequência? Eu trouxe algumas lâminas aqui para vocês, que eu vou mostrar aonde nós temos uma lâmina com uma contagem de unidades formadoras de colônia. Cada pontinho desses que vocês estão vendo aqui, nessa placa, é uma colônia, tá? E ele é medido em UFC por ml, que é a medida que a gente usa para garantir quantas bactérias viáveis, vivas ou em esporos, nesse caso aqui são esporuladas já, existem em cada gota de produto. Então, UFC,
unidade formadora de colônia, ml por mililitro, ou GR, que é por grama, quando o produto se apresentar em pó. Quando ele se apresentar na forma líquida, UFC por ml, quando ele se apresentar em pó, é UFC por grama de produto. Tá? Como que isso é feito? Então, na lâmina que eu estou mostrando aqui para vocês, mostra um fluxo de laboratório do esporo até a contagem, tá? Dos bacilos. Isso é para bacilo. Então, você tem uma amostra que você coletou ela ou após a formulação ou após a conclusão do processo produtivo no bioreator, após um armazenamento dela ou após a formulação dela no misturador. Antes do invase, você coleta uma amostra. Nós temos por hábito aqui na empresa fazer uma coleta após a produção, após o armazenamento, onde tem a estabilidade. Então, nós armazenamos o produto por um período até ele baixar, até ele ter uma concentração e você terminar o processo de conclusão de todas as células tenham esporulado. A gente armazena e depois nós fizemos o processo de formulação, onde nós coletamos novamente, e todas essas etapas são geradas placas. São placas como essa, que é feito o estiramento e é feito o crescimento numa estufa. Eu vou mostrar depois a estufa para vocês, aonde essa placa fica no período de crescimento, desenvolvimento, e depois nós fizemos a contagem dessas colônias que estão presentes nessa placa aqui. Bom, como que nós chegamos nesse ponto de termos as colônias aqui? Então, como a imagem aqui está mostrando para vocês, nós tiramos uma amostra do produto, onde tem os esporos original, uma solução original de alta densidade dos esporos, depois nós vamos diluindo ela. Então é feita uma diluição. E cada vez que você faz uma diluição, você vai tendo uma contagem. Então, diluição 1 ml, 10 na 1, mais 1 ml, 10 na 2, 10 na 3, 10 na 4, 10 na 5. Que é o exemplo que nós temos aqui. Então, diluição para reduzir a concentração, exemplo 10 na 5 diluído. Nós fizemos a semeadura nas placas, que é essa placa que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Uma placa de Petri, que é chamado. Você coloca 0,1 ml, menos 10 na 3, 10 na 4, 10 na menos 5. Você aplica um volume preciso de 0,1 ml em meio de cultura, onde tem um meio nessa placa que vai favorecer o desenvolvimento desse micro-organismo. Você leva até uma estufa e dentro dessa estufa você vai deixar de um período de 24 a 48 horas, que é o período de crescimento, de incubação e crescimento do micro-organismo, a uma temperatura que depende do micro-organismo, vai variar de 35 até 37 graus, muitas vezes, ou até menos do que isso, 30 a 35 graus. Você depois, quando você retira de lá, ela sai nesse formato que eu mostrei para vocês, onde você vai simplesmente pegar e fazer a contagem das colônias. O exemplo que está aqui, mostrando aqui para vocês, é uma placa que foi diluída para contagem na menos 5, 10 na menos 5, foram feitas então 5 diluições dela, e nós contamos 120 colônias contadas. Então, o cálculo é o número de colônias vezes o fator de diluição dividido pelo volume de semeado. Então, 120 colônias vezes 10 na 5, dividido por 0,1 ml, nós temos 1,2 vezes 10 na 8, unidades formadoras de colônia. Então, essa é a concentração desse nosso produto, no caso, desse nosso bacilo. Isso pode ser feito para grãs negativas, é feito para grãs negativas também, azus, brad. Lembrando que é muito importante que existem produtos como brad e risóbio, que a concentração mínima exigida para registro e no mercado é 1 vezes 10 na 9, unidades formadoras de colônia por ml. Então isso é padrão, é uma exigência. Os azospirilos, eles têm uma concentração então menor, tem uma exigência menor. Você pode ter produtos aí que você vai encontrar de 1 vezes 10 na 8 UFC por ml, 4 vezes 10 na 8 UFC por ml, ou até, muitas vezes até um pouco menos.
Nós temos um produto registrado de azospirilo com 4 vezes 10 na 8, estamos registrando agora um produto que é para ser 1 vezes 10 na 9 de azospirilo. Basicamente, por que isso é importante? Isso é importante porque você vai ter a quantidade e a eficiência. Quando você vai recomendar uma dose, ou você vai aplicar a recomendação da aplicação no campo, por exemplo, na coinoculação, você vai recomendar 100 ml por hectare de um bradyrhizóbio. 100 ml por hectare de uma concentração 1 vezes 10 na 9. Você vai ter uma efetividade de ação. Quando você tem um produto que tem uma concentração 5 vezes 10 na 9 ou 6 vezes 10 na 9, você pode fazer uma recomendação de uma dosagem menor, pode ser 60 ml por hectare, por exemplo, que você vai ter a mesma efetividade da recomendação de 100 ml por hectare. Então, a contagem ela é muito importante porque vai te dar quanto de efetividade tem o teu produto. Né? Qual que é a qualidade do meu produto? Bom, meu produto tem uma concentração, comparado com os produtos que estão no mercado, de tantos milhões de micro-organismos por ml. Né? Então, lembrando que, falamos aqui vezes 10, 4 vezes 10 na 8, por exemplo, né? Que é o azospirilo que nós temos registrado hoje, a concentração dele. Isso significa que tem 400 milhões de unidades formadoras de colônia, que podem formar uma colônia de micro-organismos, por ml do produto. Então você imagina todo esse volume, quando você aplica ele no solo, ou em determinado ponto, ou ele inoculado na semente, a velocidade e a capacidade que ele tem, seja de degradar uma matéria orgânica, seja de inocular aquela semente, promover o crescimento dela, fazer uma fixação ou disponibilizar um nutriente naquele solo. Então, a importância que a concentração tem, porque você está colocando um micro-organismo com alta eficiência de transformação. Se você botar um micro-organismo com baixa eficiência, você vai precisar botar um volume maior. Por que eu fiz questão de explicar para vocês isso? Porque quando a gente adota tecnologias de produção, e aí depois eu quero falar um pouquinho sobre a produção on-farm, que eu vejo com bons olhos, desde que a pessoa que esteja conduzindo o processo saiba exatamente o que está fazendo, e é interessante que o produtor desenvolva um on-farm, faça um on-farm, para entender o que é o processo, para conhecer o processo. Mas que não fazer simplesmente por fazer, mas para fazer com curiosidade, desenvolver um processo e buscar estudar ele, buscar entender ele, como é o desenvolvimento em si. Aí você vai entender a importância de você ter essa concentração. Você vai ter um produto que você vai aplicar 100 ml por hectare, você vai ter uma eficiência. Se tiver um produto com uma concentração maior, você pode botar uma dose menor. Agora, se você tiver um produto com uma concentração muito menor, ou muitas vezes você tem ali, dentro daquele teu meio, ali, daquela tua formulação, vários micro-organismos que você muitas vezes nem sabe o que é. Você multiplicou eles sem acreditando que você estava multiplicando um e na realidade você teria outro micro-organismo ali. A gente já conversou com clientes em alguns momentos que eles deixaram de fazer um processo on-farm por acreditar e por constatar, né, de que eles teriam que botar muito mais produto porque a concentração deles era menor. Quando que um produto comercial eles podiam usar 60 a 100 ml, num produto com uma concentração mais baixa eles tinham que usar 300 até 400 ml. E lembrando que existem tetos que você vai botando os micro-organismos e a partir de um certo volume eles não vão mais fazer efetivo. Então, entre o remédio e o veneno existe a dose. Esse é um ditado popular, né? Mas que você tem que ter muita clareza de que você tem uma concentração de produto, quanto maior a concentração, menor vai ser a dose que você vai usar,
Quanto menor for a concentração, maior vai ser a dose que você vai usar. Mas entendendo que você tem um limite. Se você ultrapassar esse limite, você não vai ter efetividade e você não vai estar promovendo o crescimento ou desenvolvimento da tua cultura. Você estará botando dinheiro fora. E hoje, tudo que você for fazer, além do teu tempo, o produto que você vai usar é dinheiro.